Eu tinha cantado a pedra aqui e não me sinto nenhum profeta por isso, né? Deixa eu aproveitar que o nosso Jorge Serrão falou agora do bloqueio do X, do impacto que isso está tendo nas eleições municipais. Você sabe que o X está tentando voltar, né? Está cumprindo, tentando se adequar às exigências feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, e hoje teve uma nova decisão. O X apresentou documentos, afirmou ter pago a multa ordenada pelo ministro. Só que o ministro Alexandre de Moraes respondeu a esse pagamento da multa dizendo que a empresa pagou na conta errada, na conta bancária errada. Pois é, não é uma multa qualquer, 28 milhões de reais é o valor. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, isso teria sido depositado pelo X na conta bancária errada. Com isso, a rede social segue suspensa por tempo indeterminado. Rodrigo Constantino, começar contigo. Como está a sua análise sobre essa nova decisão de hoje? Brown, eu tinha cantado a pedra aqui e não me sinto nenhum profeta por isso, né? O Alexandre de Moraes e seus cúmplices supremos estão tentando uma vez mais interferir no resultado eleitoral. Então é por isso que eles estão fazendo esse corpo mole, criando picuinha, botando multa absurda, e mesmo assim vai lá o X e paga e não volta, né? Então o próprio Bolsonaro disse isso hoje, né? O bloqueio do X é para nos prejudicar. Depois das eleições, ele volta. De acordo com o ex-presidente, né, a suspensão da rede é para ajudar a esquerda podre. E está muito claro que é isso, né? Está muito evidente. E vale notar o seguinte, uma reportagem muito boa do Poder 360 mostrou como o Brasil está no escuro, né? Viramos Coreia do Norte aí, né? Eu mesmo contei um relato interessante na minha família. Um parente de Nova York mandou uma coisa para o grupo, eu comentei, outros parentes que estão em Portugal comentaram, o parente que está no Rio de Janeiro falou, do que vocês estão falando, não estou conseguindo clicar e ver nada. Não conseguia ter acesso, era um vídeo que o Elon Musk tinha postado. Então, no X, os brasileiros não têm acesso. É só a principal rede de informação política do planeta. E é interessante que muita gente acha que é uma rede de direita, né? Não é. O Elon Musk é tão comprometido com a liberdade de expressão que o Alexandre continua lá, sem censura, com @Alexandre. E, sei lá, deve ter pouco Alexandre no mundo, não sei. Eu gostaria de ser o @Rodrigo. Será que eu consigo? @Rodrigo? Deve ter pouco Rodrigo no mundo disputando isso. Mas o fato é que Ali Khamenei está lá, a Kamala Harris está lá, o Lula está lá, todo mundo, o imitador de focas, está todo mundo lá no X, né? Então, não é uma plataforma de direita, é uma plataforma que admite conservadores e liberais, ao contrário de outras que cederam à pressão do sistema para cancelar, desmonetizar, criar shadow banning e, eventualmente, a censura mesmo. Então, o fato do Elon Musk permitir a participação de conservadores é algo intolerável, insuportável para esquerdistas, para jornalistas, Brown. Nós estamos falando aqui de jornalistas que aplaudem a censura. Eles gostariam de viver num país em que o governo, o Estado, impede alguém como eu de criticá-los numa rede social, na praça pública da era moderna. Então são filhotes de Stalin, de Hitler, de Mao Tse Tung, de todo totalitário. É um negócio assustador. Então o Elon Musk está tentando fazer a rede voltar para permitir uma eleição um pouquinho mais fair, né? Em que pese o sistema, o TSE e os TRS e tudo mais, e ele não está conseguindo, a um custo alto para ele, para a empresa, porque o Alexandre de Moraes faz corpo mole, porque ele quer deixar passar a eleição, porque esse é o intuito. Então, de novo, né, é assustador a gente ver isso acontecendo com uma certa naturalidade. Tá bom, o Todo-Poderoso resolveu que não vai ter mais praça pública nessa eleição, porque ele quer só a Globo filtrando o conteúdo. Olha, é de lascável. Coreia do Norte, aí vou eu. Fala, Fabi. Olha, essa situação me fez dar gargalhadas, gente. Quem é do meio jurídico aqui sabe, né? Quem nunca errou uma DARF? Só que uma DARF de 28 milhões deu vontade de desmaiar, sabe, Brown? É sério, aquela situação que você fala, meu Deus, imagina no escritório errar DARF de 28 milhões. Foi errado, porque olha só, o ex pediu para desbloquear a conta do Banco do Brasil. Vai lá, o Alexandre de Moraes, ministro, pede o desbloqueio, dá uma bronca, falando que ele já tinha pedido esse desbloqueio desde o dia 9 de setembro.
Aí eles vão lá, pegam a DARF e emitem na Caixa Econômica Federal. Essa parte aí para infartar qualquer um. Tá, beleza. Só que, aí vamos para a prática. Se tratando, né, do importe, nós estamos falando de uma mídia social que tem muita relevância, se tratando do próprio ministro, se tratando das dimensões das coisas, a proporção que se tomou, vamos lembrar que o próprio ministro tirou, né, acabou, suspendeu, cancelou, aí tanto faz a palavra, o X no Brasil, numa sexta-feira às 19 horas. Então não tem desculpinha para ser fora do expediente, não tem, gente. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes gosta de trabalhar, então não tem essa desculpa. O que ele fez na hora que ele viu isso? Ele foi lá e falou, erraram, oficio, né, e faça imediata, então mandou a Caixa Econômica Federal fazer imediata a transferência do valor de 28 e pouco milhões, né? Ninguém erra esse Pix na minha conta. Tá, mas aí, né, pediu para fazer. Então, isso, para nós, na prática, a gente sabe que é feito automaticamente, porque é o ministro pedindo numa situação esdrúxula, de uma coisa assim que vai ficar ridícula para o próprio ministro se ele esperar segunda-feira para liberar isso. Bom, aí a gente já tem o desdobramento dessas questões aqui que eu estou colocando, que isso é na prática. O Gabeira, aquele jornalista lá da Plim Plim, acabou de dizer que essa historinha de não liberar o X, porque depositou em continha errada, uma da Caixa Econômica e outra é do Banco do Brasil, que deveria ter sido no Banco do Brasil, é história da carochinha. Olha, gente, nem a mídia militante está comprando essa censura do Moraes agora. Né? Então, isso é um ponto positivo para todos nós. Estão acordando meio tarde, mas estão saindo do sono profundo. Outra questão, que realmente essa parte é inaceitável, eu vi que os advogados se manifestaram informalmente, não sei se peticionaram isso nos autos, que a gente não tem acesso, que eles disseram que é um absurdo o ministro Alexandre de Moraes exigir que a PGR se manifeste em relação à volta do X no Brasil. Não tem que se manifestar, porque é uma decisão que, primeiro, ele fez sem a manifestação da PGR, e agora, para voltar, é uma questão formal, quesitos formais, tem A, B e C para ser cumprido. Cumpriu é questão processual material, que você mostra. Olha, eu bloqueei os perfis que foi mandado, estou pagando essa multa, que é um absurdo, e nomeei aqui alguém para vocês, né, achincalharem lá, que é a advogada muito valente, a Raquel. Parabéns para ela. Então não tem mais o quê? Não existe mais óbice para o X não votar no Brasil. E aí a pergunta que não quer calar. O que está valendo mais? A gente já sabe que o ministro Alexandre de Moraes ele dobra a aposta e não tem problema nenhum de se passar por imparcial. Ele não quer ser parcial. Então, gente, eu tinha ainda uma esperança que voltasse hoje, amanhã, quem sabe, mas como, né, a gente vai já pensando que vai ter que o Gonê se manifestar. Gonê, você está de férias, né? Porque eu acho que está até com... Quem está fazendo isso é o vice-PGR. Mas é só falar assim, que bom, né? Volte. E aí vão jogar ainda na culpa da Anatel, nas operadoras. Né? Eu vi até um jornalista falando, achei interessantíssimo também, que ele falou, só vai faltar, então, a anuência aí da vossa santidade, que é o Papa. Tá mais ou menos assim, o Brasil tá uma zona. Agora, Serrão, e o segundo turno é só em 27 de outubro, então fico imaginando aqui que outras extravagâncias não vão aparecer até lá, né? Que outras exigências não vão ser feitas pelo judiciário brasileiro, né, Serrão? Pois é, mas o que está acontecendo e que é assustador e grave? O efeito colateral dessa censura feita ao X. Essa fatura será cobrada. E eu garanto, hein? Ela vai custar muito mais do que essa multa de 28 milhões. Muito, 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 muito mais. Podem ter certeza disso. O Brasil vai pagar um preço caro. E é o Brasil. Vai pagar um preço caro por essa censura absolutamente inconstitucional e burra à rede social X. Isso é inaceitável. E agora, todos os requisitos atendidos, a volta tinha que ser imediata. Não tem desculpa para isso acontecer, mas o nosso modelo de juristocracia se supera.
Só que essa superação, uma hora, vai acabar causando a superação do nosso modelo. É isso, é questão de pouco tempo histórico que teremos que aguentar. Nenhuma forma de opressão e injustiça dura tanto tempo. Em relação a essa multa, será bastante interessante a gente saber aonde vai parar esse dinheiro. Porque multa, quando entra no caixa da administração pública, ele entra como receita extra-orçamentária, ou seja, recurso que nem é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Então vai ser interessante saber qual será a destinação desse dinheiro. Será que é para algum fundo de recuperação da democracia perdida, sequestrada aqui em Brusundanga? Olha só, a notícia é a seguinte: o governo federal intensifica ações contra sites de apostas. As bets deixadas de fora da relação divulgada pelo Ministério da Fazenda não podem mais fornecer jogos de apostas no Brasil até que consigam autorização final do governo, com exceção das casas de apostas que operam com concessões estaduais. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, disse que não é razoável que a gente entre nessa de querer demonizar o público do Bolsa Família. Estamos tratando de um problema grave no Brasil inteiro. Fecho aspas, fala do ministro Wellington Dias. Agora, Fabi, o brasileiro tem memória curta, mas então não custa refrescar a memória, né? Ano passado, o próprio governo defendeu a regulamentação dos sites de apostas, agora vem com essas manifestações de preocupação com a saúde pública, com o gasto de benefícios sociais do Bolsa Família indo para a jogatina, mas lá atrás isso foi pauta do próprio governo, né, Fabi? Para a gente entender que eles não têm essa vergonha mesmo, Brown. Não tem nada a ver, né, com, eu estou preocupado, está destruindo famílias. Gente, PT... governo esquerdista que vai se preocupar com isso de forma alguma. Só é uma questãozinha simples. Existe um déficit gigante e não se sabe mais como arrecadar. Então vai, né, e faz essa palhaçada aí com as bets. A gente entende que por mais que tenha legislação em relação a essas empresas de aposta, fica no limbo para as pessoas comuns, mas isso é uma questão de explicação, não é ausência de lei, e o Estado não tem como regulamentar isso, não tem mesmo. Olha que coisa interessante também que a gente pega no pulo do gato. Agora a Anatel alega ter muita dificuldade de suspender as bets nessas que estão irregulares. Ou pro ex foi tão fácil? Qual é a dificuldade, gente? É o mesmo botão, sabe? Ainda a gente é tirado mesmo de trouxa, Brown. Eu acho que o povo brasileiro está acordando, né? Então, assim, quem quer jogar vai arrumar um jeito de jogar, né? Vai baixar a VPN, vai comprometer o salário da família, o Bolsa Família. Eu costumo dizer assim, que esse tipo de jogo é para quem tem dinheiro para jogar fora. Se você não tiver, amigo, pelo amor de Deus, preste atenção. Né? Agora sim, nós temos essa preocupação legítima, porque a gente sabe, pelo menos aqui está um negócio assim, virou febre, as pessoas estão abduzidas. Né? Eu conheço muita gente que está perdendo dinheiro assim, pesado, lascado, e gente que não levanta mais nem o rosto porque está no celular fazendo esses joguinhos esquisitos. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça qual é assim, o que prende essas pessoas, mas a gente tem que entender que é um problema sério. Agora, não será resolvido por Haddad e sua turma, né, ou os outros ministros do Lula, né, que vai dizer, estamos muito preocupados, bloqueia tudo, não pode ser com Bolsa Família, não. O Estado deu, cada um sabe o que faz com o próprio dinheiro, não é assim? Deveria ser. Não te ouvimos, Brão. Opa! Oi, ia passar para o Serrão. Agora vocês me ouvem? Sim. Então contigo, Serrão, vai lá. Farei minha aposta. Minha aposta é que o ministro da Fazenda, Fernando Tachad, só está de olho na grana das bets. Aliás, ele está de olho na grana de todo mundo. Ontem, ele baixou uma medida provisória para taxar as transnacionais que atuam no Brasil, as daqui e as de fora. Vem taxação pesada para as transnacionais. Tem uma outra orientação, essa foi baseada numa orientação da OCDE. Uma mesma orientação da OCDE também pretende taxar as empresas de comunicação de rede social, internet e companhia limitada. Vem mais uma taxação. Tachad também pretende pegar a grana dos que eles chamam de ricos.
Mais taxação. Taxade só pensa naquilo, só pensa na grana. O PT opera no ritmo do falso moralismo, que é a contravenção da moral. Muita canalice. Eles só querem saber de mais grana para sustentar a companheirada, nada além disso. Preocupação sincera, zero, ou menos 13, com aqueles que estão aí jogando dinheiro fora, como bem frisou a Fabi. Então, a coisa é muito grave. Em relação às bets, a intenção do governo, o Taxade já avisou que na reforma tributária, hoje as bets pagam 12% de taxação, ele quer que essa taxação a elas atinja 23%, igual a dos cigarros. Então, veja, é insano o que eles estão querendo fazer para tomar dinheiro de todo mundo que puder, para manter uma arrecadação em alta e sustentar um Estado brasileiro que opera no regime de falência conceitual do seu funcionamento. É triste. E você, Constar, qual a sua opinião sobre essa ofensiva do governo, esse pente fino nas bets? Brown, levando em consideração que o PT foi fundamental para aprovar o avanço das bets, e que, de repente, alguns que ganharam muito dinheiro com isso, tipo imitador de focas, começaram a demonizar isso. E aí vem a notícia de que a Caixa Econômica Federal pode lançar a sua bet. Eu juntei as peças do quebra-cabeça, muito difícil. Quando eu era pequeno já fiz uns de 1.000 pedaços, alguns de 5.000. Essa tinha 3 peças. Aí eu consegui juntar as 3 peças e entendi. Falei, tá, então não tem nada a ver com o desejo sincero de proteger o brasileirinho, né, como a turma da esquerda está colocando. Eu entendo a turma que condena as apostas, eu sei que muitos evangélicos falam que tem que ter algum tipo de regulamentação, de controle, não sei o quê. Eu não gosto da visão tutelar do Estado. Eu não gosto quando a gente começa a delegar a pessoas que a gente acha que vão ser maravilhosas, preocupadas com a gente, capazes, oniscientes, e aí você olha na prática, é um Lula, é um Haddad de olho em imposto, falando, impostos, e você está olhando e falando assim, esse vai cuidar do teu filho, porque está destruindo famílias. De novo, o que talvez esteja destruindo famílias seja a ausência dos pais, educando, o fato de delegarem a terceiros, né? Porque muitas coisas viciam. O meu filho tem um iPad com 7 anos de idade, eu tirei o iPad. Eu dei, observei e tirei. Ele está sem o iPad, porque aquilo estava fazendo mal para ele, porque ele não está mostrando ainda condições de lidar com esse grau de liberdade e tecnologia. Vamos aos poucos. De repente, volta com um jogo mais leve, eu vejo. Então, eu estou educando meu filho, porque eu não quero delegar ao Lula esse papel. Ou a Kamala Harris, isola. Nem ao Trump. Então, de novo, talvez as famílias tenham que voltar a ser famílias. E o núcleo familiar é quem vai educar e formar o cidadão para a sociedade, com seus valores. Eu estou meio preocupado quando eu vejo gente que se diz de direita clamando por um Estado tutelador. Eu acho isso muito perigoso. Em que pese reconhecer o problema. Agora, eu contei um dia, que eu escrevi uma coluna para isso, para a Gazeta, eu contei um dia, só em 2 jornais, Folha e Globo, tinham 9 reportagens mais um editorial sobre o assunto. 9. Falei, meu Deus do céu, virou uma epidemia. É o Covid-19 novo. Deve ter zumbis andando virou a Cracolândia. Deve ter um monte de zumbi andando. Jogos, bet. Eu não estou entendendo. Tem alguma coisa acontecendo. Foi meio assim, para tudo, para o país. Esquece o Alexandre de Moraes, esquece o preço da picanha. Vamos falar das bets, porque era só isso. Eu me reservo o direito de desconfiar, Brown. Eu desconfio quando eu vejo coisas tão orquestradas vindo de quem vem. Então, de novo, toda simpatia a quem está preocupado com o problema. Pode ser um problema, o vício é um problema. Agora, cuidado com as receitas. Fala, Serrão. Constantino, e uma mega contradição, porque essa imprensa canalha que está fazendo aí esse discurso falso moralista contra as bets é a que justamente recebe mais grana dessas empresas bets. Esquisito, né?
Ó, um recado para você que curte aqui o nosso Bradock Show e você que também está na expectativa para as eleições municipais. Domingo você vai poder acompanhar aqui no Bradock Show a apuração das eleições, hein? Em parceria, uma parceria para lá de especial do Bradock com a Auriverde Brasil, do nosso amigo Alexandre Pitoli, aqui no canal do Bradock e no canal da Auriverde, em parceria do Bradock Show com a Auriverde Brasil. Você vai poder acompanhar a apuração comandada pelo nosso Alexandre Pitoli, ao vivo, a partir das 4h30 da tarde de domingo, um programa especial, uma edição especialíssima do Bradock com a apuração das eleições municipais pelo Brasil.